2026. Olha o tema hoje da reflexão. Primeiro 10 minutos de Bíblia. Isto mesmo, primeiro 10 minutos de Bíblia. É o tema dos 10 minutos de Bíblia, primeiro de 2026. Se você gostar desse vídeo hoje, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, curta aí, deixe seu comentário. É uma grande bênção para nós e para nossas famílias e para todos aqueles que estão abertos para Deus, para ter um ano de 2026 abençoado. Porque se Deus não abençoar, esquece, né? Esquece. Se Deus não abençoar a nossa vida, se Deus não abençoar todos os dias da nossa vida, se Deus não nos guardar, não nos der direção, esquece. 2026 será um ano abençoado se com o Senhor nós estivermos e com Ele nós caminharmos. Não estou falando de uma religião, eu estou falando de Jesus, né? Seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar nessa reflexão compartilhando com você algo importante. Duas frases que estão na boca do povo. Duas frases que estão na boca do povo. Você já ouviu, você já deve ter falado, muita gente fala, a gente sempre vai ouvir sobre isso. Olha só essas duas frases que vivem na boca do povo e a Bíblia revela que é mentira. A Bíblia revela que é mentira. A Bíblia mostra que é mentira. Primeiro, a única certeza que temos na vida é a morte. As pessoas vivem dizendo isso. Com certeza, a única certeza que temos na vida é a morte. Uma outra frase que a gente está cansado de ouvir e é muito parecida é a seguinte: tudo tem jeito nessa vida. Tudo tem jeito nessa vida, menos a morte. Menos a morte. Essas coisas a gente ouve constantemente. Mas a Bíblia prova e mostra que é mentira. A Bíblia esclarece que a única certeza que nós temos é a vida. Olha que contraste, olha que antagonismo. A Bíblia mostra que e esclarece que a única certeza que nós temos é a vida. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Poxa, se Jesus morreu na cruz, vencendo lá o pecado, logo ele foi colocado lá no túmulo. E ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando, revelando e provando que ele é mais forte do que a morte. E a grande maravilha é que se nós estivermos inclusos nesta morte e nesta ressurreição, com Cristo nós vencemos a morte. Não há mais morte para aqueles que creem em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quem crê no Senhor Jesus Cristo verá a glória do Senhor. Verá a glória do Senhor. Então veja que a palavra de Deus, a Bíblia, por isso esses 10 minutos de Bíblia é importantíssimo para mim, para você, para a sua família, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você quer bem, né? Diga essas coisas para ela, porque ela precisa ouvir estas verdades transformadoras, renovadora, que traz ressurreição e restituição para a nossa vida. A palavra de Deus é a bússola. A palavra de Deus é o manual do Criador para a criatura. Tremendo a gente poder meditar nestas verdades da palavra de Deus. Olha o que diz a Escritura em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 55, na experiência do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus, né? Que viu Jesus ali em pessoa, tete a tete, quando ele esteve entre nós. Olha que Paulo escreveu, olha só, onde está, ó morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ponto de interrogação. E a resposta vem, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão? Escute só, querido e querida, aguilhão refere-se ao ferrão da morte. Ao ferrão da morte, que é uma metáfora para o poder da morte de causar destruição, morte, roubo, destruição, morte e morte eterna. Então o apóstolo começa a dizer, aonde está o teu ferrão? Aonde está o aguilhão da morte? Aonde está o teu aguilhão? Aonde está, falando por metáfora, onde está o teu ferrão? Essa coisa que destrói, essa coisa que mata. Jesus venceu. Jesus venceu esse aguilhão, Jesus venceu esse ferrão, porque ele é muito mais forte do que a morte.
Então Jesus é a vida. Em Jesus, a morte perdeu o seu poder. Em Jesus Cristo, a morte perdeu o seu poder, perdeu o seu ferrão. Perdeu o seu ferrão. Não pode mais destruir, não pode mais matar, porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E em Cristo nós vivemos, nós temos ressurreição e temos a promessa que ainda que este corpo padeça um dia também ressuscitaremos para a glória eterna e para a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Isto é Bíblia, isto é a palavra de Deus, que é revelada a mim, a você e a todas as pessoas que querem e estão abertas para Deus. Eu tenho sempre dito, a oportunidade é para todas as pessoas, porém o privilégio é para poucos, porque são poucos que validam, são poucos que buscam a Deus, são poucos que querem Deus de verdade. As pessoas estão procurando uma religião, as pessoas estão procurando um comodismo, as pessoas estão procurando aquele que dá a bênção, aquele que cura, aquele que prospera, mas compromisso com Deus são poucas pessoas que têm, pouca gente que tem. E Jesus falou sobre isso, que o caminho que leva para a glória, para o céu, é apertado, a porta é estreita, porém o caminho largo está cheio de gente. Todo mundo prefere o caminho largo. Abra seus olhos, meu querido, minha querida. Abra seu entendimento, abra seu coração, sua vida, sua família para Deus enquanto é tempo. Jesus está às portas. Em breve Jesus virá e voltará para buscar um povo que segue as pisadas de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da nossa vida. Falando de Jesus, a nossa vida é falar de Jesus, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, o meu coração está cheio da presença de Deus, pela misericórdia de Deus, não sou melhor que ninguém, pela misericórdia de Deus e por escolha, e por decisão e atitude que eu tive, e disciplina de caminhar com o Senhor Jesus Cristo. É só esse o segredo, não tem outro, é só esse. A graça está disponível para todos. Eu quero deixar uma dica aqui, e um conselho da Bíblia, da palavra de Deus, para um 2026 abençoado. Um 2026, você quer ter um 2026 abençoado? Escute isso, escute só. Escolha Jesus, escolha Jesus. Ele não habita em Sodoma e Gomorra. Escolha Jesus, porque Jesus não habita em Sodoma e Gomorra. Você me pergunta, o que é Sodoma e Gomorra? É a casa do pecado. Sodoma e Gomorra é a casa onde habita o pecado. Lembra que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra? Virou uma bola de fogo? Porque o pecado estava imperando naquele lugar. Agora, o que eu quero compartilhar com você, para sermos abençoados em 2026, em toda a nossa vida, está em Gênesis 13. Gênesis 13 está registrado que Ló e Abraão, o seu tio, eles saíram do Egito e foram para o Negueb. Foram para o Negueb. E diz a Escritura, a palavra de Deus, na história, que os pastores de Abraão e do seu sobrinho Ló se desentenderam. O ser humano é assim, se desentende por qualquer coisa. Naquela família também teve desentendimento, briga, confusão. Ah, eu não concordo, eu não aceito, eu vejo assim, eu não vejo assim, eu penso assado, cada um pensa de um jeito. Só que Abraão é a grande referência, o grande modelo para mim e para você. Quando houve o desentendimento, Abraão disse a Ló, vamos ter que nos separar, não tem o que fazer. E assim são as pessoas, se separam por causa de porcaria, por causa de discordância, por causa de nada. As pessoas se separam, se dividem e se afastam umas das outras. Isso acontece em todo segmento, igreja, clubes de futebol, sociedades, dentro das famílias, acontece em todo lugar, porque as pessoas se desentendem, porque cada um acha uma coisa, aquela coisa do achômetro, sabe? Ah, se as pessoas fossem unidas, fosse uma, se elas realmente refletissem, se unissem a Deus, seriam mais unidas e viveriam melhor, em paz e harmonia. Então, disse Abraão, Ló, escolha um lado e o que sobrar vai ficar para mim. Abraão creu em Deus. Abraão não foi por sua força. Abraão não foi por seus olhos. Abraão não foi por suas escolhas. Abraão se humilhou e disse a Ló, o seu sobrinho, olha, escolha um lado, o que sobrar fica para mim. Ló olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, e viu as campinas verdes, bonitas, né? E os olhos dele desejou aquele caminho. Ele falou, vou por aqui. Tudo bem, pode ir. Aonde que Ló foi parar? Em Sodoma e Gomorra. Ló foi parar em Sodoma e Gomorra, aquela cidade, a casa do pecado, a casa do pecado. E Abraão
que ficou com aquilo que Deus estava direcionando, né? Ele foi para o outro lado, e a gente já sabe a história de Abraão, e em 10 minutos não dá para me resumir, mas a vida de Abraão foi uma bênção. A geração de Abraão, que eu faço parte, que você faz ou pode fazer, porque está aberto para todos fazerem parte da geração de Abraão e ser abençoados com as bênçãos de Abraão, né? Então Abraão escolheu aquilo que Deus tinha para ele. Então ele escolheu a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e ele então foi feliz. E Ló olhou com os olhos da carne natural, ouviu com os ouvidos da carne, escolheu aquilo que a gente escolhe, que o nosso coração nos engana, e ele foi para um caminho, casa da morte, Sodoma e Gomorra. Fantástico, tremendo, um feliz 2026, se nós estivermos focados na palavra de Deus. O que nós aprendemos aqui com Ló e o seu sobrinho, com Abraão e o seu sobrinho Ló? Veja só, primeiro, não vá pela aparência. 2026, não vá pela aparência. Ló foi pela aparência. O que é aparência, pastor? Emoções. Não vá pelas suas emoções. Não vá pela aparência. Pare, pense, reflita. Procure os conselheiros. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Procure pessoas que possam dar bons conselhos, pessoas de Deus, que vive Deus, que respira Deus, que tem a direção de Deus para ter bons conselhos. Uma outra situação, não dependa tanto de você, não dependa tanto de você e nem de conselhos duvidosos. Escute isso. Ló foi por ele. Não dependa tanto de você e nem de conselhos duvidosos. Está cheio de gente dando conselho duvidoso. Está cheio de gente falando coisas asneiras, né? Siga teu coração. Siga teu coração, que seguir coração coisa nenhuma, tem que seguir a vontade de Deus, a palavra de Deus, seguir coração coisa nenhuma. O nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que o nosso coração nos engana. Veja só como que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado com conselhos duvidosos. Terceiro, cuidado com atalhos. Cuidado com atalhos. Nos atalhos pode estar o pecado. Isso, o pecado que gera o quê? Que gera morte, que gera dor e que gera destruição. Todo atalho pode ser perigoso. Cuidado com os atalhos. O que é atalhos, pastor? Sabe o que é atalhos? É fazer as coisas fora do tempo de Deus. É fazer as coisas que a nossa mente duvidosa, o nosso coração enganoso, o que o sistema do mundo está oferecendo, o jeito que o sistema está oferecendo, isto aí vai gerar morte. Então faça as coisas no tempo certo, sabe? Tem coisa que não pode ser feita fora do tempo, fora do jeito que Deus ensinou, princípios e etc e tal. Então faça as coisas do jeito certo. Obedeça os princípios, regras e valores estabelecidos pela Bíblia, pelas leis e pela natureza. As pessoas estão se arrebentando, as pessoas estão se destruindo, estão adquirindo doença, dor, sofrimento, separação e morte. Sabe por quê? Porque não estão fazendo as coisas certas. E fazer as coisas certas é olhar para a palavra de Deus, para a Escritura, para a Bíblia. Palavra de Deus, obedecer princípios, leis e também a natureza. Como as coisas vão mudar se nós assim fizermos. Teremos um ano de 2026 abençoado. Eu vou concluir aqui, e a minha conclusão é em João 14,6, tão conhecido esse texto. Jesus Cristo disse, com a sua boca, com todas as palavras e com todas as letras, e tinha autoridade para dizer isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém será salvo se não for por mim. Isso é muito forte. Ninguém verá Deus se não for por mim. Ver a Deus é ser salvo, porque só vai ver Deus quem for salvo. Vamos conhecer e vamos ver Ele como Ele é, tete a tete. Quem não for salvo não terá este privilégio. Jesus disse, eu vou repetir, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a direção certa, amados. Essa é a direção certa, menino, menina, moço e moça, você homem e mulher, esta é a direção certa. Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Só com Ele nós poderemos ver a glória de Deus. Pai querido, eu oro, Senhor, nesses 10 minutos, do primeiro de 2026, de todos que virão durante o ano, e eu quero estar aberto para o Senhor, para poder estar aqui ministrando, ouvir e ser
abençoado. Eu oro por essa pessoa, eu oro por essa família, peço ao Senhor que tenha misericórdia, dê entendimento, dê esclarecimento, abra a mente, Senhor, para que este menino, esta menina, o moço, a moça, o homem, a mulher, a família, abra o coração, Senhor, para receber a mensagem, abra a vida para receber a mensagem, a tua palavra, Jesus Cristo, Senhor, no seu coração, na sua vida, e que este ano seja um ano diferente, um ano de mudança, um ano de transformação para a vida deste querido, desta querida, em o nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Quarta-feira eu volto com mais 10 minutos de Bíblia. Eu amo você em Jesus. Olha, se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém, porque vai abençoar a vida de alguém. Não seja como o repolho, fechado para dentro de si. Compartilhe aquilo que é bom, a palavra de Deus. Deus abençoe você e sua família. Amo você em Jesus. Maravilha, Jesus!